Fala pessoal, tudo bem? No último episódio aqui da série, ou seja, o oitavo episódio da série sobre a jornada de câncer de próstata, a gente vai discutir um pouquinho sobre o câncer de próstata metastático, ou seja, quando ele é sensível à castração e resistente à castração. A gente sabe que o câncer de próstata ele pode ser diagnosticado logo como a doença primária ainda não foi ressecada ou não tem nenhum tratamento, ou seja, aquele paciente que já procurou o urologista e na investigação descobriu, seja na tomografia, na cintilografia ou mais atualmente no PET de PSMA, que ele tem uma doença metastática sem o tratamento da doença primária. Ou aquele paciente que já fez o tratamento da doença primária, e isso aí pode ser cirurgia, radioterapia, HIFU, crio, BRAC, enfim, tratou na recidiva bioquímica e basicamente ele evoluiu aí com o aumento do PSA e descobriu-se que esse paciente tem uma doença metastática. O que a gente tem o primeiro cenário, que a gente vai discutir, é o câncer de próstata sensível à castração. Então a gente sabe já, com trabalhos já bem antigos, inclusive de ganhadores do prêmio Nobel, que eles descobriram que o câncer de próstata ele responde ao bloqueio hormonal. Então é aquele paciente que é sensível à castração. Então quando a gente atua no bloqueio hormonal desse paciente, a gente faz com que você tenha um controle da doença. Que obviamente, como estamos falando em doença metastática, a gente não está falando em cura desse paciente. Então estamos falando de controle e qualidade de vida. No cenário da doença metastática hormônio sensível, existe uma classificação, uma subdivisão naquele paciente que tem uma doença metastática de baixo ou alto volume. Ou seja, o que vai determinar, ou oligometastático, enfim, o que vai diferenciar o baixo volume, oligometastático, ou o paciente que é de alto volume, basicamente a quantidade de metástases que esse paciente tem. Então, se esse paciente tem múltiplas metástases que acometem, além do esqueleto axial, outras metástases, além de a própria metástase visceral, como pulmão ou principalmente fígado, esse paciente ele vai ter é, um alto volume de carga metastática. Aquele paciente que tenha duas, três pontos, enfim, ou só basicamente tem ali algumas lesões no esqueleto axial, sem ter doença hepática pulmonar ou outras fora desse eixo, é, do eixo da coluna, esse paciente ele tem uma doença de alto volume ou oligometastática, enfim, então elas navegam entre si com relação a definições. E a gente determinou que esse paciente ele tem um câncer de próstata hormônio sensível. Então, o que a gente precisa fazer? Castrar esse paciente. Hoje, ou antigamente, você fazia só a injeção do análogos de GNRH ou os antagonistas de GNRH, que basicamente eles vão produzir no sistema, vão lá no sistema nervoso central bloquear o estímulo do GNRH para produzir basicamente os hormônios ou o hormônio masculino. Ou, eventualmente, aquele paciente que ele pode ser castrado cirurgicamente com a orquiectomia subcapsular, ou seja, tirar ali o miolo do testículo, que é também responsável pela produção de testosterona. Então, ou você impede esse paciente a nível central, ou você aprende esse paciente ou corta a produção de testosterona a nível local com a orquiectomia total ou subcapsular. O que a gente viu hoje em dia é que quando você tem esses pacientes, né, hoje que a gente fala em relação a alguns estudos, que eles começaram a testar drogas ou combinações de drogas, ou seja, antiandrogênicos mais modernos, que viram que o paciente submetido ao bloqueio hormonal, seja com um análogo ou antagonista de GnRH, mais um antiandrogênico de uma geração mais nova, basicamente hoje o que a gente tem de dados é com a enzalutamida, a abiraterona, a apalutamida e mais recente a darolutamida, que mostraram que esse paciente, que quando você faz uso da combinação dupla, esse paciente tem ganho de sobrevida global, sobrevida livre de câncer e basicamente sobrevida livre de progressão, né, na doença radiológica, ou seja, o paciente tem um ganho de fato quando você aumenta basicamente por diversos mecanismos o bloqueio hormonal. Viu-se que também alguns trabalhos, quando você faz a terapia tripla, ou seja, você associa, além dos antiandrogênicos virais, a quimioterapia com o docetaxel, que na verdade é o estudo do Aracens e basicamente do Latitude, que são pacientes que quando você associa a terapia tripla também tem benefício. Mas eu acho que o grande benefício dessa terapia tripla está naqueles pacientes que têm uma alta carga, né, de metástase, é um paciente que tem alto volume de metástase, porque você quer de fato atuar de maneira mais agressiva. Talvez aqueles pacientes que têm um baixo volume de metástase ou oligometastático, talvez você fazer a doença ou a combinação
do bloqueio hormonal com antiandrogênico de nova geração, ele vai realmente ter um benefício. Agora, na evolução desses pacientes com câncer de próstata sensível à castração, eles vão, se por algum motivo, seja com relação provavelmente intratumoral, eles vão passar a ser resistentes à castração. Então, o que a gente tem disponível? Basicamente, assim, você tem ali alguns sequenciamentos, o paciente ele pode ter começado o bloqueio hormonal, eventualmente no passado ter feito a abiraterona ou a enzalutamida, enfim. Aí você vai escalando esse tratamento. Você pode também usar esses antiandrogênicos virais para aqueles pacientes que só estavam bloqueados. Então, o paciente ele se tornou resistente à castração e basicamente você começou a fazer o antiandrogênico viral, seja a abiraterona, a palutamida, a darolutamida, no cenário do paciente que é hormônio resistente. Hoje, para aqueles pacientes, alguns que têm muitas ou apenas metástase ósseas sintomáticas, existe aí o Radium 223, que é o Xofigo comercialmente, que também tem algum benefício. Mas, do ponto de vista também mais moderno, você tem o lutécio de PSMA, que aí você começa a discutir a teranóstica. Ou seja, a gente já viu no passado que esse paciente que tinha câncer de próstata, que a gente usava para basicamente usar o estadiamento, ou até mesmo uma recidiva bioquímica nos pacientes que retornavam após o tratamento da doença primária, com um marcador específico, que é o PET de PSMA. O PET de PSMA ele também pode ser marcado com uma partícula radioativa, que pode emitir uma partícula alfa ou beta, e ser usado na teranóstica, ou seja, aquele paciente que vai atuar naquelas células que produzem hiperexpressão de PSMA, que basicamente é o câncer de próstata, e vão causar a lesão por emissão de radiação, sem ter tanto esse efeito deletério da radiação. Então, é uma doença ou droga específica. Então, acho que o que tem mais de moderno, basicamente, é o lutécio de PSMA. Mas, basicamente, hoje o que a literatura tem de aprovação, praticamente no lutécio de PSMA, na teranóstica, é para aqueles pacientes que já progrediram algumas linhas de tratamento. Principalmente, o paciente que começou o bloqueio hormonal, ele já fez 1 ou 2 agentes antiandrogênicos, basicamente já fez uma quimioterapia com docetaxel ou cabazitaxel e progrediu na resistência à castração. Esse paciente é o que tem hoje aprovação para uso do lutécio de PSMA naqueles pacientes que são resistentes à castração e já foram politratados. Mas pode ser que hoje em dia tem trabalhos que a gente combine basicamente o lutécio de PSMA com outras terapias, e aí você também tem terapias com relação a alterações genéticas, enfim, como o laparib, o niraparib, que são basicamente quando o paciente tem câncer de próstata metastático, né, que tem alterações de gene de reparo de DNA, que basicamente mostrou que tem ali algum benefício da combinação dessas medicações. Então a gente entende que o câncer de próstata é uma doença extremamente complexa, na verdade. Então, os dados da literatura hoje atual, a gente vê que os pacientes que eram antigamente tratados apenas com uma droga e eventualmente progrediam, hoje em dia você tem combinações de droga, combinações de 2 ou mais drogas. Você, obviamente, esse paciente que tem um câncer de próstata metastático, ele deve ser submetido ou pelo menos oferecido um teste genético para ver se esse paciente tem alguma mutação de gene de reparo de DNA ou alguma alteração específica, tipo BRCA1, BRCA2, que eventualmente esse paciente pode ser oferecido algum tratamento alternativo, tipo os inibidores da PARP, para o tratamento desses pacientes com alteração de gene de reparo de DNA. Então, na cadeia de evolução, é aquele paciente que ele tratou o câncer de próstata, seja o primário ou na recidiva, e realmente ele voltou com uma doença metastática. A evolução de todo câncer de próstata é se tornar resistente à castração, ou seja, metastático, resistente à castração. O que a gente vê é que a combinação de drogas, o que antigamente era feito com o bloqueio hormonal, conseguiu prolongar muito mais essa doença metastática, ou seja, se tornar resistente à castração, você ter piora radiológica desse paciente, demora muito mais tempo hoje com associação de medicações ou drogas. Mas o câncer de próstata é realmente uma neoplasia extremamente complexa. Então, esses pacientes que já são refratários à castração, já usaram múltiplas drogas, esses pacientes normalmente têm que ser discutidos em boards de tumor dentro da oncologia, onde você vai discutir com outros colegas, sejam oncologistas, radioterapeutas, enfim, urologistas, especialistas em oncologia, realmente qual que é a melhor linha de tratamento. Tranquilo? Bom, esse aí foi um resumo, basicamente foi uma pincelada do câncer de próstata metastático sensível ou não à castração e basicamente as evoluções dos tratamentos que a gente tem atualmente. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana tem vários vídeos novos sobre a urologia, especialmente a oncologia. Mas a gente também, de vez em quando, dá uma pincelada sobre outros temas, como próstata aumentada, novos tratamentos, os cálculos renais e a famosa cólica renal. Tranquilo? Um obrigado e até mais.